Hoje eu vou te mostrar um truque de oratória tão simples que transforma qualquer conversa em um papo inesquecível, além de fazer as pessoas prestarem atenção em cada palavra que você diz. É o método 3-2-1, usado por psicólogos e grandes comunicadores, que deixa sua fala mais clara, mais interessante e te torna automaticamente mais atraente socialmente. Então, se quer que as pessoas te ouçam de verdade, já comenta 3-2-1 aqui nos comentários e bora pro conteúdo. Antes de eu te mostrar o método 3-2-1, eu preciso te contar uma verdade um tanto desconfortável. Nada dói mais do que estar no meio de uma conversa e perceber que a outra pessoa simplesmente não tá ali. Ela olha pro celular, ela desvia o olhar, ela responde um aham sem prestar atenção, ou fica só esperando você terminar de falar para ela mesma começar. E isso não acontece só uma vez, acontece repetidamente. E quando acontecem várias vezes, você começa a acreditar que tem algo errado com você. Eu não sou interessante, minha voz é chata, eu nunca sei o que falar, eu não passo confiança, mas deixa eu te contar uma coisa que ninguém te contou ainda. A culpa não é toda sua, é a estrutura da sua fala, porque o cérebro humano funciona de um jeito muito simples. Ele só presta atenção em quem fala de uma forma clara, direta e de fácil compreensão. Não tem nada a ver com beleza, carisma, timidez ou extroversão. É pura psicologia. Quando você fala de uma forma confusa, longa, cheia de voltas, ou quando começa no ponto errado da história, o cérebro da outra pessoa já desliga automaticamente. E não é por maldade, é por um dispositivo de sobrevivência. O cérebro dela quer entender rápido, sentir curiosidade, saber onde você tá indo e ter uma razão pra continuar te escutando. Se você não entrega isso, a pessoa te ignora. Mas aqui tá a boa notícia. Você não precisa mudar sua personalidade pra mudar sua comunicação. Você só precisa aprender uma estrutura de fala que o cérebro compreende. E é exatamente isso que eu vou te ensinar agora. Um método tão simples que faz qualquer pessoa parar, olhar e prestar atenção em cada palavra que você diz. O método 3-2-1 é basicamente uma estrutura de fala. É uma forma de organizar as frases para que o cérebro do outro automaticamente preste mais atenção. E ele funciona porque respeita o ritmo natural da mente humana. O cérebro processa informação assim. Primeiro, precisa entender o contexto. Depois, saber o que importa. E por fim, precisa de um ponto de impacto. Eu sei que ficou confuso, mas quando eu começar a explicar o método aqui vai ficar mais fácil. Então vamos lá, como que ele funciona? O número 3 do método significa 3 segundos de contexto. É onde você diz sobre o que está falando, sem enrolar, sem rodeios, só direto e reto. Exemplo, preciso te falar algo rápido sobre o projeto. Ou, deixa eu te mostrar uma coisa que eu percebi hoje. Viu? Foram 3 segundos e é bem simples, porque isso ativa a atenção seletiva do cérebro. A segunda parte, o número 2, são 2 ideias claras. Aqui você vai apresentar só 2 informações principais, porque mais do que 2, o cérebro entra em sobrecarga e começa a te ignorar. 2 é o ponto ideal entre clareza e objetividade. Um exemplo. Bom, primeiro, a gente está atrasado. E segundo, se ajustarmos isso daqui, dá para entregar a tempo. Eu sei que aqui ficou bem claro as 2 informações, porque eu falei primeiro e depois segundo, mas eu vou dar outros exemplos depois, que acho que vão ajudar a entender melhor. E a terceira parte, que é o número 1, é uma frase de impacto ou objetivo final. É aqui que você prende a atenção completamente. Você finaliza com a conclusão, uma pergunta ou um pedido que quer fazer. Exemplo, por isso eu preciso que você veja isso agora. Ou, é por isso que eu acho que essa é a melhor escolha. Ou, então eu quero a sua opinião sobre isso daqui. Essa frase final ativa o centro de tomada de decisão do cérebro da outra pessoa. Ele automaticamente entra nesse modo de, beleza, eu preciso escutar e entender o que ele tá pedindo ou falando. E sabe por que funciona tão bem? Porque esse método 3-2-1, ele foi construído em cima de 3 leis da psicologia. A primeira lei, o cérebro só presta atenção no que ele entende rápido. E o número 3 resolve isso. A segunda lei, a mente só consegue segurar 2 ideias ao mesmo tempo, como eu já disse. E o 2 resolve isso. E a terceira lei, a atenção aumenta quando exige um objetivo claro. E o 1, como eu acabei de explicar, resolve isso também. Então, é literalmente um formato perfeito de fala pro nosso cérebro humano. Por isso, quando você usa esse método, as pessoas param automaticamente para te escutar. Só alguns exemplos aqui para deixar mais claro. Uma conversa do dia a dia. Primeiro exemplo, quando quer contar algo importante. Deixa eu te contar uma coisa rápida que aconteceu hoje. Eu percebi um erro que estava me atrasando e eu descobri como corrigir. Quero te mostrar porque pode te ajudar também. Conseguiu perceber o 3-2-1? Mais um exemplo, só que dessa vez para puxar assunto com a sua crush. Sabe uma coisa curiosa que eu percebi hoje? Todo mundo tenta ser produtivo, mas ninguém sabe descansar direito. Queria te perguntar se isso acontece com você também. Usem com moderação. Funciona até para situações em que você tá nervoso ou travado e quando não sabe por onde começar. Eu tô um pouco nervoso, então eu vou ser direto. Tem 2 coisas que eu preciso te falar. Eu errei e aprendi com isso. Queria entender como podemos resolver isso juntos. Aqui é mais um exemplo de pedido de desculpas, mas já propondo uma solução. Então a mente da outra pessoa vai se conectar na hora. Eu vou deixar mais alguns exemplos na descrição do vídeo. Dá uma conferida depois, mas agora só saber isso não basta. Você precisa saber como praticar. E é exatamente isso que eu vou te mostrar agora. E se tá curtindo o conteúdo até aqui, deixa um like. Vai ajudar muito.
Aqui vai um exercício simples de 3 minutinhos para você treinar o seu cérebro a usar o método naturalmente. Escolha um acontecimento do seu dia, nada grandioso, pega algo simples, tipo, cheguei atrasado na escola, não rendi no estudo, vi algo engraçado no caminho, ou tenho algo para resolver amanhã. Coisas que você normalmente explicaria de qualquer jeito para alguma pessoa. Transforma isso em um 3, 2, 1. E aí monta a sua fala assim. Rapidinho, deixa eu te contar uma coisa de hoje. Eu me enrolei no horário e percebi que fiquei travado com o celular. Então preciso ajustar isso amanhã. Pronto, você acabou de treinar o cérebro a ser mais claro quando estiver falando. E para fixar mais ainda, leia isso em voz alta. Porque quando você fala, o cérebro entende a estrutura com muito mais facilidade. Agora fecha o papel e tenta repetir de cabeça. Esse é o momento em que vai começar a fixar na memória. Porque você vai perceber que a sua fala sai mais limpa, mais direta, mais convincente e a sua mente não trava mais. Se você fizer isso por uma semana, vai começar a pensar no formato 3, 2, 1. E a sua fala fica mais clara, sem esforço. Óbvio que teve o esforço de praticar, né? Mas ela vai ficar mais automática com o tempo de prática. Só porque seu cérebro finalmente entendeu a ordem certa das palavras. Porém, mesmo que você saiba sobre esse método, se você não tiver uma boa oratória para executar ele, não vai funcionar. É por isso que eu fiz esse vídeo muito especial. Dá uma conferida. Um abraço e até a próxima.